Tudo é o Senhor que faz, tudo é o Senhor que estabelece na nossa vida. Aqui Jeremias, assim diz o Senhor: clama a mim e responder-te-ei. Nós temos que clamar a este Deus enquanto nós podemos clamar, enquanto nós temos fôlego de vida, vamos clamar ao Senhor, porque quando nós partir deste mundo para o outro, não adianta nós colocar vela, nem ir lá rezar por aquela pessoa, para que Deus possa salvar, para que Deus possa perdoar, porque nós temos que consertar a nossa vida enquanto nós temos vidas aqui nessa terra. Não adianta nós ir lá no cemitério, colocar flor, rezar e pedir a Deus para salvar aquela alma, porque não vai adiantar, porque nós temos que buscar a salvação enquanto nós temos fôlego de vida. Glória a Deus, aleluia. Assim Jeremias diz, o Senhor disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Aqui mais na frente ele diz: e quando nós clamamos, que nós pedimos ao Senhor para mudar a nossa vida, para nos libertar, quando Ele começa a mudar as coisas de lugar, nós não queremos aceitar, nós não queremos a correção, porque quando nós pedimos ao Senhor: faça a tua vontade na minha vida, limpa a minha casa, coloca somente as coisas que agradam ao Senhor, ali o Senhor, Ele vai começar a mudar as coisas de lugar. E muitas das vezes nós não queremos aceitar, muitas das vezes nós não queremos que tira aquele copo daquele lugar e coloca em outro. Nós não queremos aceitar, porque nós colocamos ele ali e nós queremos que ele fica, mas o nosso Deus, Ele quer mudança, Ele quer mudança na nossa vida. Todos os minutos que nós oramos e pedimos ao Senhor para Ele moldar a nossa vida, para Ele limpar a nossa vida, para quando Ele voltar nas nuvens, nós podemos encontrar com Ele. Para isso Ele tem que limpar a nossa casa. Nós temos que estar com a nossa casa limpa, a nossa casa adornada, para esperar o Senhor voltar para buscar a igreja do Senhor. Logo mais aqui na frente ele disse: e ele pelejou contra os caldeus, para que enchesse de cadáver de homem, e ferir na minha ira e no meu furor. Quando Deus Ele ira, Ele nos corrige, Ele nos permite que aconteça alguma coisa, porque às vezes nós mesmas, nossas atitudes, nós provocamos a ira do Senhor, nós contrariamos o desejo do Senhor na nossa vida, é com as nossas atitudes. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele quer, papai querido, que nós venha, Senhor, buscar a presença do Senhor, para que nós possamos entrar no céu. E eis que farei vir sobre ela saúde, e curarei e sararei, e manifestarei abundância de paz e verdade. Ele fere, mas mais lá na frente Ele vem sarando as feridas. As feridas que Deus abre, Ele mesmo cura, Ele mesmo passa o bálsamo. Às vezes, quando nós vamos na igreja, que a doutrina é pesada, nós pensamos: eu não vou voltar naquela igreja mais, porque aquela igreja tem umas palavras muito duras. Mas aquela hora, o nosso coração, a nossa mente está ferida. Mas quando nós vamos analisar a palavra do Senhor, nós voltamos atrás, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, Ele abate aquele filho a quem Ele ama, Ele corrige, porque quando nós queremos o bem aos nossos filhos, nós não podemos deixar ele ir para o lugar que vai fazer mal. Então nós temos que corrigir. Mesmo assim é o nosso Deus com a igreja, Ele nos corrige, Ele nos faz as feridas, mas Ele mesmo sara a ferida, Ele mesmo dá a saúde, Ele mesmo dá a abundância de paz e verdade. E removerei o cativeiro de Judá e cativeiro de Israel, e edificarei como no princípio. Se o Senhor derrubou a casa para fazer novamente, mas lá na frente Ele edifica a nossa vida, para que nós possamos servir a Ele com sinceridade, servir a Ele com fervor, com poder. Por
isso Ele sara as feridas, Ele edifica a casa e faz uma casa da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Às vezes as feridas machucam, dói, mas o nosso Deus, Ele é o nosso bálsamo, Ele é quem sara as nossas feridas. É Ele que purifica a nossa vida, é Ele que alveja as nossas vestes, para quando Ele voltar, nós podemos encontrar aquela noiva preparada, aquela noiva que está esperando pelo noivo, aquela noiva que está com as suas lamparinas cheias de azeite e com azeite na reserva. Não vamos ser como aquelas loucas que tinha só um pouquinho de azeite, e quando o noivo chegou, elas tinham saído para procurar mais azeite, mas o noivo então chegou, e aquelas que estavam preparadas entrou, e o Senhor fechou a porta. Quando aquelas outras chegaram, a porta já estava fechada, porque se nós não estivermos com a nossa vida preparada, quando o Senhor voltar, Ele não vai esperar nós consertar, Ele não vai esperar nós preparar as nossas vestes para nós subir com o Senhor. Se nós estiver preparados, nós iremos, porque na palavra do Senhor está escrito que Ele vem buscar a uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele vem para um e para o, às vezes o outro fica, porque o nosso companheiro às vezes não está buscando como nós estamos buscando, às vezes a esposa não está buscando igual o companheiro está buscando. Assim Ele vem buscar uma igreja lavada e remida, porque a salvação ela é individual. A salvação somos nós mesmos que temos que caminhar, que temos que buscar a ela. Por isso a igreja do Senhor tem que estar sempre preparada, sempre esperando para quando o noivo chegar, nós estar com as nossas vestes preparadas. Glória a Deus, aleluia. Aqui também, 1 Timóteo, diz assim, no capítulo 4, 10: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Porque assim, para que nós possamos trabalhar na seara do Senhor, Ele nos dá força, Ele nos encoraja, Ele nos dá a força que nós precisamos. O Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Por isso que nós temos que lutar para ser fiel. Por isso que nós temos que lutar para nós buscarmos o Senhor do jeito que Ele quer. Hoje eu estava olhando aqui, essas pessoas passando aí, uma multidão seguindo aquele carro, mas se fosse convidar ele para vir para um culto, ali cada um colocava um impedimento, cada um colocava uma coisa que tinha que fazer. Mas para adorar o homem, eles correm, eles batem palma, eles não se fatigam, eles não se cansam. Mas vai chegar um dia que o noivo vai buscar a igreja que está preparada. O noivo vai buscar uma igreja que está lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós não podemos espelhar em coisa dessa terra. Nós temos que primeiramente buscar o reino do Senhor, porque as outras coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. Sim, nós temos que ser obedientes às autoridades aqui na terra, mas primeiramente a nossa autoridade maior é o Senhor que nos dá. O nosso verdadeiro advogado é o Senhor que está lá no céu. O nosso prefeito é o Senhor que está lá no céu, porque Ele vela por cada detalhe aqui nessa terra, porque tudo que tem aqui nessa terra pertence ao Senhor, não ao homem. Deus deu inteligência para o homem, mas tudo
aqui é do Senhor. E se nós buscarmos Ele e se humilhar na presença dEle, Ele também pode nos dar o que for preciso para nós vivermos aqui nessa terra. Mas nós temos que andar de acordo com o Senhor Jesus Cristo quer. Nós temos que buscar a sabedoria, o discernimento, para que Ele possa nos falar e nós ouvir quando Ele falar. Porque o Senhor, Ele fala conosco todos os dias. O Senhor, Ele fala conosco todos os minutos. O nosso coração pensa, a nossa mente, glória a Deus, aleluia. Eu estava com uma Bíblia que não era minha, e toda vez que eu pegava ela, o Senhor falava: essa Bíblia não é sua. Aí eu peguei e entreguei para o dono, né? Porque não era minha, mas eu não sabia, no entanto, eu não sabia de quem era. E eu perguntei para Deus, acho que Ele queria que eu perguntasse, né? Então, de quem é essa Bíblia? Aí o Senhor falou: essa Bíblia é do pastor, você vai entregar para ele. Eu trouxe a Bíblia e entreguei, glória a Deus, porque o nosso Senhor, Ele fala para nós, Ele nos ensina o que temos que fazer para se agradar aos olhos do Senhor. Se nós pedirmos nosso Deus, guia meus passos, guia minha vida, por onde eu passar, por onde eu entrar, Ele guia a nossa vida, e Ele é o nosso professor, Ele é o nosso pastor, é Ele que cuida de cada ovelha que está no pasto dele. Assim são as minhas palavras nessa noite. Eu agradeço a pastora que me concedeu a oportunidade, o pastor e todos os irmãos que me ouviram. Peça a amada igreja que se coloque de pé.